Você sabe o que é a sigla LGBTQIA+. Hoje nós vamos conversar sobre orientações afetivas sexuais e identidades de gênero. Mas antes de entrar nesse assunto, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não tenha feito, e ativar o sininho para que você possa ser lembrada no próximo vídeo quando for postado. Se você ainda não viu os vídeos, vou comentar sobre alguns hoje. Assista, aproveita e deixe seu like ou um comentário para eu saber que você esteve por ali. Aqui é Carolina Freitas, psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana, e o tema dessa semana é a sigla LGBTQIA+. Essa sigla, muita gente fala que tem muitas letras, é uma sopa de letrinhas, que é uma mistura, né, que cada vez aparece mais e mais letras aí querendo algumas definições. Na verdade, a sigla ela é representativa. Aqui nessa sigla a gente conversa, né, da visibilidade, representatividade para as orientações afetivos sexuais e identidades de gênero. É importante você conhecer, porque conhecimento é respeito. E a gente conhecendo, respeitando, a gente está acolhendo todas as pessoas e a gente está trabalhando com saúde mental também. Então, o que é a orientação afetivo-sexual? É a direção de um desejo erótico, do afeto amoroso, de atração sexual, emocional de uma pessoa para outra. Esse é o desejo, ele é intrínseco ao ser humano. Não é algo que a gente possa medir, não é algo que está parado, que a pessoa pode ter a opção de ser ou não. A pessoa simplesmente é, ela sente. Por isso que a gente não pode falar que a orientação afetivo-sexual é uma opção da pessoa, é uma orientação. A pessoa pode optar pelo comportamento sexual que ela virá a ter. Até se vai ter ou não algum comportamento sexual, alguma atividade sexual, alguma prática sexual. Então, opcional é o comportamento e não o desejo sexual. Então, pensando nas orientações afetivos sexuais, a gente tem 5. A gente tem heterossexual, que são as pessoas que têm desejo erótico, atração sexual por pessoas do outro gênero. A gente tem os homossexuais, as pessoas homossexuais que têm atração sexual por pessoas do mesmo gênero. A gente tem as pessoas bissexuais que têm atração sexual por pessoas de mais de um gênero. A gente tem as pessoas pansexuais que têm atração sexual independente do gênero, e a gente tem as pessoas assexuais, que elas não têm atração sexual ou têm uma atração sexual restrita ou podem ter a atração romântica. De forma bem simplificada, eu trago essas orientações afetivos sexuais para conhecimento de vocês. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu já trago, eu explico um pouco mais, a gente conversa um pouco mais sobre algumas orientações afetivos sexuais, como, por exemplo, as mulheres lésbicas. A gente tem também já vídeos sobre pansexualidade e bissexualidade. Então, volta lá nos vídeos, dá uma assistida e qualquer dúvida pode colocar aqui também nos comentários. Muito se pergunta sobre a diferença entre bissexualidade e pansexualidade. Vou ler aqui para vocês um trechinho de uma definição que eu gostei bastante e é de um dos livros que eu vou deixar depois de sugestão de leitura para vocês. A diferença entre ser bi ou pan é que há quem prefira se identificar como bissexual pelo peso histórico do movimento, enquanto há quem prefira se identificar enquanto pansexual para reafirmar apoio a pessoas de gêneros não binários. Tá? Essa é uma das diferenças aí, uma questão de identidade, uma questão política. Então, a gente tem essas definições que são trazidas pra gente por quem nos procura no consultório, por pessoas ativistas, por todos os estudos aí que nós temos. Na sigla LGBTQIA+, a gente tem o sinalzinho mais.
que esse sinalzinho quer dizer? Quer dizer que a gente tem vivências, expressões da sexualidade, desejos que podem estar ali representados. Como, por exemplo, na sigla que eu trago para vocês, eu falei sobre pansexualidade, mas o P não está ali na sigla que eu trouxe para vocês. Então, o P da pansexualidade seria para quem sente atração independente do gênero. A gente tem a demissexualidade, que está dentro do espectro da assexualidade. Já fiz um vídeo aqui para vocês também sobre demissexualidade, que é para quem sente atração somente a partir de laços afetivos. Foi o vídeo que eu falei com vocês sobre conexão. Ter a conexão para ter a atração sexual. Tem a aromanticidade, para quem não sente atração romântica, também representado na letra A do LGBTQIA+, também dentro do espectro da sexualidade. E as pessoas agêneras, por exemplo, que não se identificam com gênero nenhum. Então, esse sinal de mais tem essa infinitude de possibilidades de experiências que a gente precisa ouvir, aprender sobre e respeitar. O I, a letra I da sigla LGBTQIA+, representa as pessoas intersexuais. Acredito que eu ainda não trouxe aqui a intersexualidade para vocês, depois eu faço um vídeo sobre intersexualidade, mas a gente já pode entender que uma pessoa intersexo é alguém que nasceu com certas características biológicas que não se encaixam nos conceitos tradicionais de sexo feminino e sexo masculino. Tá? Às vezes a gente tem algumas questões biológicas, algumas questões físicas ali evidentes dos órgãos sexuais, nem sempre, às vezes são nos órgãos internos e às vezes não estão nos órgãos, mas aí nós temos mosaicos, questões hormonais, cromossômicas, em que a pessoa não está entre o tradicional sexo feminino e sexo masculino. E nós temos as identidades de gênero. O que são as identidades de gênero? É como a pessoa se vê, se sente, se percebe. A gente tem o princípio de Yogyakarta, que versam sobre a aplicação de legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. E esses princípios trazem pra gente uma definição do que é identidade de gênero, que eu vou trazer para vocês de uma forma a ficar mais didática, mais clara essa definição. Experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos e outros. E outras expressões de gênero, inclusive a vestimenta, modo de falar e maneirismos, que seriam as expressões de gênero. Então, enquanto identidade de gênero, a gente tem cisgênero, transgênero e não binário. Pessoas cisgênero são as que têm identificação e pertencimento com o gênero dado para a pessoa ao nascimento. Por exemplo, nasce uma menina que foi atribuído a ela o sexo feminino por conta da vulva. Ela cresce enquanto menina e se torna uma mulher, ela se reconhece pertencendo a esse gênero. A gente tem a pessoa transgênero, que não há identificação e pertencimento com o gênero dado para a pessoa ao nascimento. A gente tem a menina que nasceu, foi dado a ela o gênero feminino por conta da sua vulva, só que no desenvolvimento psicossexual dela, ela não se reconhece enquanto menina, enquanto pertencendo ao gênero feminino. Então ela se sente pertencendo ao outro gênero, ela se sente no gênero masculino, tá? Esse é um exemplo de uma pessoa transgênero. E não binários também estão aqui na identidade de gênero, que não há identificação nem pertencimento dessa pessoa, nem com gênero masculino, nem com gênero feminino.
que é o binarismo que a gente tem na nossa sociedade enquanto norma, né? Então, essa não binariedade pertence às pessoas não binárias, nem a um gênero, nem a outro gênero. A construção de sua própria identidade de gênero. O que de queer? Eu vou trazer aqui a definição para vocês de um livro que eu já trouxe para vocês em outros vídeos, que eu gosto bastante, que chama Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Tá? O que do queer é um termo, inclusive, reivindicado de forma política. Alguns documentos oficiais a gente não tem na sigla a letra Q, por ainda não ter esse reconhecimento, por ser considerado mais estrangeira, né? Mas já está entrando aí na nossa sigla e em alguns documentos também. Então, queer pode designar identidades sexuais e de gênero para qualquer pessoa que não se reconheça como cis ou heterossexual e que questiona padrões existentes. Se a gente for pela definição de queer, seria, né, o diferente, diferente dessa norma que a gente tem da cis heteronormatividade. Então, tudo que escapa a essa norma seria queer. Vou aproveitar que eu estou aqui com o livro em mãos e eu vi aqui também que tem a definição de LGBTQIA+. Vou trazer aqui para vocês, para a gente ilustrar um pouco mais a nossa conversa de hoje. Conjunto de pessoas que não são cisgêneras, heterossexuais, endossexo e alossexuais. As primeiras letras correspondem respectivamente a lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgênero, homens transexuais, mulheres transexuais, pessoas não binárias, travestis, pessoas intersexo, assexuais e o mais busca incluir outras identidades como a pansexualidade. Então, trouxe aqui para vocês todas as letras, vamos ver uma a uma. Espero que tenha trazido aqui para vocês algum conhecimento, alguma informação, que é sempre importante a gente lembrar que ter conhecimento é uma forma de acolher, é uma forma de respeitar. Se alguém tiver algum comentário que seja agregador, que seja uma troca respeitosa, só colocar aqui nos comentários. E a minha ideia aqui junto com vocês é a gente caminhar, construir por um mundo de paz, de bons conhecimentos, de conhecimentos científicos e que a gente consiga unir saúde sexual, sexualidade, respeito, diversidade, todos os direitos sexuais aos quais a gente tem direito.